Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais famosas que existem, a fuga pro Egito. Mas não vamos ficar só no básico. Vamos cavar fundo para descobrir um significado teológico que está escondido ali e que muda completamente o jogo. Então, vamos nessa? A cena é clássica, né? Uma família, no meio da noite, correndo para salvar a vida do filho, fugindo de um rei poderoso e cruel. É uma história de sobrevivência, de perigo, uma imagem que a gente conhece muito bem. Agora segura essa. E se essa fuga toda não for só um acaso, um mero acidente da história? E se na verdade for algo muito maior, um movimento divino, cheio de um significado profético que estava ali o tempo todo? Pois é essa a questão que a gente vai investigar hoje. Ok, primeiro, vamos só relembrar a cena. O Evangelho de Mateus pinta um quadro bem claro, um aviso que vem dos céus, um rei completamente paranoico e uma viagem desesperada no meio da escuridão. A trama é bem direta. Um anjo aparece para José em um sonho com uma ordem urgente. Vá para o Egito e vá agora. O motivo é de arrepiar. O rei Herodes, um cara conhecido pela sua brutalidade, quer simplesmente eliminar o menino. A situação não podia ser mais crítica. Mas, para a gente sacar a real profundidade do que está rolando, não dá para ficar só na tradução. As palavras que Mateus escolheu no grego original, elas são como pistas, chaves que abrem portas para um entendimento muito maior. A história começa com a palavra idol. Isso não é um simples então ou aí. É como se um holofote divino acendesse de repente. É o céu dizendo: "Ei, presta atenção aqui, algo gigantesco está para acontecer." E a ordem que o anjo dá a José é Egire. É um comando que não deixa espaço para dúvida, para um daqui a pouco eu vou. É levante-se, agora. É uma chamada para ação imediata, para proteger o plano divino que está em andamento. E qual era a ameaça? Herodes queria apolumia a criança. Isso não é só matar, é aniquilar, destruir por completo, apagar da existência. A palavra mostra a dimensão do ódio e do perigo que eles estavam enfrentando. Olha só, juntando tudo, essas palavras criam uma tensão incrível. De um lado, uma urgência que vem do céu. Do outro, uma ameaça mortal aqui na Terra. A história ganha uma outra camada de intensidade, não é? E é aqui que a coisa fica realmente fascinante, porque Mateus não conta isso só como uma história de fuga. Ele faz uma conexão com uma profecia super antiga e é nesse ponto que o verdadeiro significado de tudo começa a aparecer. Mateus diz que essa fuga, e principalmente a volta do Egito, aconteceu para cumprir o que disse o profeta Oséias: "Do Egito chamei o meu filho." À primeira vista parece uma ligação meio forçada, né? E aí vem o nó da questão. Lá em Oséias, o filho era sem a menor dúvida a nação de Israel, o povo que Deus resgatou da escravidão no Egito. Mas Mateus pega essa mesma frase e aplica a uma única pessoa, o menino Jesus. Como assim? Uma coisa parece não ter nada a ver com a outra. Isso nos deixa com uma pergunta crucial. Será que Mateus se enganou? Leu a profecia de um jeito errado? Ou será que ele está, na verdade, revelando uma camada de significado muito mais profunda sobre quem era Jesus? A resposta para isso está num conceito super poderoso que Mateus usa o tempo todo. A gente precisa entender o que ele quer dizer com cumprimento e a ideia de tipologia. A palavra-chave é plerou, que a gente traduz como cumprir. Só que para Mateus, cumprir não é como acertar uma previsão do futuro, é mais como completar um quebra-cabeça. Ele está mostrando que a história de Israel era um padrão, um rascunho, que só encontra seu significado completo e perfeito na vida de Jesus. Então, a grande sacada é essa. Mateus está mostrando Jesus como o verdadeiro Israel. É como se Jesus estivesse revivendo a história do seu povo, mas com uma diferença crucial. Onde a nação de Israel falhou, Jesus acerta em cheio. É isso que os especialistas chamam de tipologia. E quando a gente coloca lado a lado, os paralelos são de cair o queixo. Os dois são chamados de filho. Os dois saem do Egito. Só que, enquanto Israel como nação foi rebelde no deserto, Jesus passa pela prova do deserto e sai vitorioso. Israel era filho por uma espécie de adoção nacional. Jesus é filho por natureza divina. E fica ainda mais profundo. Pensa bem, lá atrás o faraó mandou matar os bebês hebreus. Agora Herodes quer matar Jesus. Moisés foi salvo para depois libertar o povo de Israel. Jesus é salvo para um dia libertar toda a humanidade. Ele não só repete, ele completa a história de Israel de forma perfeita.
Agora vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. Essa conexão toda não é só um detalhe para teólogos, não, não. Ela redefine completamente a missão de Jesus e todo o curso da história. Ao se posicionar como verdadeiro Israel, Jesus está, na prática, dando início a um novo êxodo. O primeiro êxodo com Moisés foi sobre libertar um povo da escravidão física. Esse novo êxodo que Jesus lidera é muito maior. É sobre libertar todo mundo da escravidão espiritual do pecado. E assim, a gente entende, a fuga para o Egito foi muito, mas muito mais do que só um escape. Foi um ato profético em si. Foi um momento que carimbou Jesus como o grande agente dessa nova e definitiva libertação, o verdadeiro Salvador, que a história de Moisés apenas anunciava. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a história não for só uma sequência de eventos soltos, mas sim padrões que apontam para um significado final, para uma conclusão, como é que isso muda a forma como a gente enxerga o mundo e o nosso próprio lugar nele? Valeu por acompanhar!